Responda as questões abaixo. A idade de João corresponde a que porcentagem da idade de Maria? Muito bem, é um problema de porcentagem, mas vamos dizer assim, não é um problema comum, né, de porcentagem. Por exemplo, eu tive um aumento de 30% no meu salário. Qual vai ser meu salário? É um pouco diferente aqui. Ele diz a idade de uma pessoa, diz a idade de outra pessoa, e eu quero saber qual é a porcentagem. Muito bem. Que uma idade é referente à outra, vamos dizer assim. Então, com isto em mente, né, vamos fazer este cálculo. Ele quer saber a idade de João corresponde a que porcentagem da idade de Maria. Quando a gente quer fazer uma conta como essa, né, então perceba o enunciado para conseguir adaptar na sua prova, nós temos que fazer uma divisão. Como eu estava falando para você agora há pouco, porcentagem são frações, ok? Então, Sim. frações são divisões. Então, com certeza, em algum momento aqui vai ter divisão. Então, preste atenção aqui, não precisa copiar o que eu vou escrever, tá? A conta vai ser o seguinte: a porcentagem que ele está pedindo, vamos escrever aqui, nossa, minha letra é feia. Porcentagem é igual. Vai ser a idade do João dividido pela idade da Maria. Entendendo que você quer saber qual é a porcentagem que a idade do João tem em relação à idade da Maria. É que nem quando eu estava falando para você do 30%, né? O que é 30%? É 30 por 100. Vamos dizer assim, 100 é o total, 100%, 100, né? E 30 é aquele pedaço que eu quero, quando eu estou procurando 30% de algo. Não é isso que a gente faz? 30% de algo, a porcentagem de algo. 30 por 100. O pedaço pelo total. O pedaço pelo total. E a gente É, quer saber, entendeu? Porque a gente quer saber o pedaço, que seria a idade do João, pelo total, que é a idade da Maria. mas eu tô com dúvida de uma coisa. Diga. Quando, tipo, um exemplo, uma loja tem um vestido de R$ 190. Aí o desconto, sei lá, de 20%. Como é que vai, tipo, o, o preço é R$ 190, mas de 20%, não tem como fazer, tipo, 190%. Bem, tem. Sempre é possível fazer a divisão, por mais que o número seja feio. Só que essa situação é outra situação. Eu posso até fazer ela depois que a gente terminar essa aqui, tá bom? Tá, Então não vamos confundir as coisas. Eu vou te dizer depois quanto que vai ficar custando esse vestido. Muito bem. Vai ser bem parecido com o que está acontecendo aqui nesse problema. Então, nós já entendemos que a porcentagem vai ser o pedaço pelo total, que nem qualquer fração. Sei lá, meu pai me deu 1/3 do salário dele. 1/3, um pedaço do total, que eram 3 pedaços. E assim vai. Agora, como a gente está querendo transformar em porcentagem, né? Sempre numa conta de porcentagem, a gente tem que multiplicar por 100% a resposta. Então, o que nós temos aqui como problema, a parte difícil, é entender a lógica, né? Entender isso aqui. Mas agora você já entendeu, é o pedaço dividido pelo total, sempre. Então, o seu único problema ao resolver essas questões vai ser identificar quem é o pedaço, quem é o total, fazer a interpretação. Então, nas questões de porcentagem, a dificuldade nunca é a conta. Fazer uma divisão é fácil, fazer uma sominha é fácil. A dificuldade é a interpretação. Muito bem. Então, com isso em mente, vamos continuar essa conta. João sobre Maria, ou seja, 16 sobre 20. A gente já concluiu que a idade da Maria é 20. Bem, quanto é mas pra 16 mim, por 20? Quanto é 16 por 20, né? Essa é a conta que você tem que fazer agora. Você sabe fazer 16 dividido por 20? sei. Então, faça aí.
Vamos ver, quando você chegar na resposta, me diga. 16 dividido por 20 ou 20 dividido por 16? 16 dividido por 20. 16 está em cima, 20 está embaixo. As frações, elas são sempre pedaços menores que um, não é? Eu tenho um Tá. chocolate, vou dar metade para ti, metade para mim. Não vou ficar com o chocolate inteiro, vou ficar com meio chocolate. 0,5 chocolate. Meio chocolate. Entendi, mas Então você não sabe fazer divisão com vírgula, é isso? eu não sei como eu dividi 16 por 20, porque 20 é maior que 16. Mas é. Você tá em qual ano da escola? Sexto. No sexto ano a gente já aprendeu a fazer divisão de número menor pelo maior. Hum, A gente coloca o zero e coloca um zero aqui. eu sei Aí, que é isso, mas tipo, quando faz a divisão, o zero vai ficar 0, uma coisa. Mas depois que diminuir 160 por 20, vai ficar, vamos supor, vai dar algum resultado. Aí esse resultado, se sobrar alguma coisa, vai fazer o quê? Vai botar o zero de novo, vai botar outra vírgula? daí você vai continuar a conta colocando zeros de novo, exatamente. Ah, Quer ver? Ó, entendi. vamos lá. Aqui não vai acontecer isso, né? Ou vai, não sei. 160 vezes 160, né? Na tabuada do 20. Precisa de quanto para chegar até 20, né? Ou melhor, 20 vezes quanto é 160? A gente sabe que é 20 vezes 8. 0, 2 vezes 8, 16. Então, deu exatamente 160, ok. Então, nesse caso, precisou só de um número depois da vírgula. 160. Beleza? Beleza. Então, você tem que lembrar, não tem problema algum se o número de cima for menor. Você só precisa utilizar essas técnicazinhas aqui de divisão com vírgula que você com certeza já aprendeu. Puxe da sua memória. Agora, caso você não goste de fazer isso, e eu também não gosto, uma outra forma de resolver, quando você tiver essa situação aqui do multiplicado por 100%, é o seguinte: você pode fazer primeiro a multiplicação da parte de cima. Não vai mudar nada, a resposta vai ser a mesma. Né? Só lembrando, aqui deu 0,8 vezes 100%, quanto que é 0,8 vezes 100? Se você fizer a continha aí, né, que eu não vou me atrever a fazer, vai dar 80. 80%. Ok? Números de vírgula, com zeros você sabe, é só ir passando a vírgula para o outro lado, né? Então, vezes 100. O 100 tem dois zeros. Então, você vai passar a vírgula duas vezes para o lado. Ah, mas não tem zero aqui. Vai colocando. 0,8 é a mesma coisa que 0,80000. Tanto faz a quantidade de zeros. Se eu multiplicar por 100, posso passar a vírgula para o outro lado, fico com 80%. 0,8 vezes 100 é uma conta que a gente faz bastante na escola, né? Esses monte de zeros, a professora ensina pra gente que é muito tranquilo, é só a gente copiar de novo os zeros aqui, ó, tem dois zeros aqui, tem dois zeros aqui. E a gente faz a multiplicação agora normal, né, como a gente aprendeu, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 0, 0. A resposta deu isso, mas temos que lembrar que o nosso número tem um algarismo depois da vírgula. Então, se ele tem um algarismo depois da vírgula, nossa resposta também tem que ter um algarismo depois da vírgula. Então, a resposta deu 80. 80, o mesmo 80 que eu tinha dito aqui, o mesmo 80 que eu coloquei aqui. Fazer multiplicação de números com zero é muito fácil, né? É só passar a vírgulazinha para o outro lado. Tem muitas formas de fazer. Eu fiz desse jeito, tinha feito do jeito de passar a vírgula, tinha feito só de olhar. É bom saber só de olhar também, porque vai acontecer muito isso agora que você está estudando porcentagem, tá bom? Muito bem. Esse é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer, que se você não quiser trabalhar com vírgula, talvez seja interessante, vou fazer agora aqui para você. Eu vou começar aqui. Então vou colocar assim. Ou
você vai olhar para a conta e vai pensar assim, pô, 16 é menor que 20, não gosto de fazer essas divisões. E daí, então, você pode, por exemplo, multiplicar o 16 pelo 100 primeiro. A ordem que você faz essas contas não importa. 16 vezes 100 é quanto? Pô, é 16 com 2 zeros do lado. Porque o 100 tem 2 zeros, então, quando você multiplicar o 16, vai ter 2 zeros do lado também. E vai dividir por 20. Muito bem. Porque o 20 continua ali embaixo. Daí agora você pode usar algumas coisas que a sua prof já te ensinou. Por exemplo, se tem zero no final, em cima e embaixo, você pode cortar os zeros. Com certeza você lembra da sua prof cortando os zeros. Vai ficar legal, né? Isso facilita bastante, já diminui os números. A gente não gosta de trabalhar com número grande. Daí ficou 160 dividido por 2. Vamos lembrar que a gente está falando de porcento, né? 160 dividido por 2. Metade de 160. A metade de 160 é 80. Se você tiver dúvidas de lembrar essas coisas, né? Ou se fossem números mais difíceis, faz a divisão, não tem problema. 8, 16, dá 0, desce o 0, coloca o 0, 80. Essas continhas de divisão, tenho certeza que você lembra bem. Até porque na aula passada você fez muitas divisões para mim. Só uma questão de pôr a mão na massa. Então chegamos no 80%. Recapitulando, 80% então é a idade de João corresponde a que porcentagem da idade de Maria? 80%. Ok? Ok. Então note que fazer a conta não é o problema aqui. Você sabe fazer essas contas, só precisa puxar da memória. O problema foi essa interpretação, que é o menor pelo, ou melhor, que é o pedaço pelo inteiro. O pedaço é a idade do João, o inteiro é a idade da Maria. Muito bem. Isso tudo deu. Veja, eu fiz várias contas aqui só para te mostrar que existem vários caminhos para chegar na resposta. Você pode fazer aquele que você achar mais fácil. Por exemplo, eu acho que você gostou desse aqui, né? De multiplicar primeiro, daí vai ficar com um número grande aqui, dá para cortar, sai mais fácil. Mas você faz aquele que você achar melhor. Deixa eu pegar aqui agora a próxima pergunta. Há 4 anos, qual era essa porcentagem? Olha só que pergunta estranha, né? Há 4 anos, qual era essa porcentagem? Ou seja, qual que era a porcentagem da idade do João em relação à idade da Maria? Bem, Maria ficava fazer a mesma com. lógica, só que há 4 anos atrás, quantos anos o João tinha, né? Tinha 16, ficava 4 anos atrás ele tinha quanto, então, se hoje ele tem 16? 4 anos atrás, Isso, 12. 12, exatamente. E a Maria, como ela tem 20 anos, há 4 anos atrás ela tinha 16. Ok? Sim. Muito bem. Então, olha só, uma conta para você fazer. Você pode usar as coisas que eu fiz aqui como exemplo. Tá conseguindo enxergar? Tá meio pequeno, né? Tá. Mas você consegue enxergar? Você tá no celular ou tá no computador? Eu tô no computador, mas Então mesmo talvez não. assim. Então você pode fazer o seguinte, olha só. Clica, tá vendo esses 3 pontinhos na parte de baixo do Google Meet, ali do lado de onde desliga o Google Meet, tem 3 pontinhos, certo? Aqui. Deixa eu ver. Ah, sim. Clica neles. Depois você vai clicar em alterar layout. E Aqui. depois vai clicar em destaque. Ok. Um pouco maior, né? Você Ficou. também pode segurar. Bem, eu acho que você não sabe onde é a tecla Ctrl do seu teclado, é um botão escrito Sei. CT. Ah, sabe? Então segura esse botão e roda a rodinha do mouse para baixo. Ou se você tiver no notebook, né? Segura esse botão e fica apertando menos. Daí a tela fica um pouco maior também. É, fica maior. Ótimo. E daí você também pode dar 2 cliques na tela para deixar em tela cheia. Isso aí melhora também bastante a visualização. Ok? Então a nossa conta, veja, começou aqui, né? Você está com a mesma coisa acontecendo aqui, onde está essa seta rosa. Então você pode fazer
o mesmo procedimento que eu fiz a partir dessa seta rosa aqui em cima ou a partir daqui. Vai chegar na mesma resposta, ok? Certo. Você faz como você achar melhor. Se quiser fazer dos dois jeitos para ter certeza da resposta, também pode. Mas, quando tiver Professor? alguma conclusão, me fala. Professor? Oi, diga. Eu não tô te ouvindo. Hum. Não está me ouvindo? Eu tirei aqui o fone, depois eu resolvo. O fone voltou a Tá quebrar. bom, sem problemas. Pode ficar sem fone, não tá dando interferência. É, eu vou fazer aqui, viu? Professor, Oi, eu tenho uma dúvida. Eu diga. vim fazer aqui no método a segunda setinha que o senhor botou, que tem 16 sobre 20 aí, vezes 100%. Aham, o que que tem? Eu vou fazer. Só que o 16 ele não tem os dois zeros. Ah, é verdade. O Os zeros. 16 não tem os dois zeros, né? Aí eu botei. Aí você vai ter que fazer a divisão normal, né? Se você está fazendo pelo segundo método, pelo que eu entendi, É, veja, o 16 não tem dois zeros aqui, só que eu tenho que multiplicar por 100, né? Olha só, não foi o que eu fiz, ó? Veja, era 16 vezes o 100%, daí ficou 1.600. eu botei isso daqui, aí ficou 1.200. Exato. Mas o Então, 16 para tirar o zero. fazer 1.200 dividido por 16. No meu caso, foi um pouco mais fácil aqui, né? Porque realmente cortou, etc. No meu caso, foi mais fácil. Mas agora no seu, você está no caminho certo. Só que vai ter que fazer a continha, 1.200 dividido por 16. Ok? Ok. Agora, se você perceber uma coisa, talvez facilita. Você já estudou frações. Então você sabe que existe aquelas simplificações de fração, não é mesmo? Por exemplo, 16 é um número chato de trabalhar. Mas se eu dividir por 2 em cima e embaixo, que é uma coisa que eu posso fazer tranquilamente, metade de 1.200, 600, né? Metade de 1.200, 600. Seria mais fácil dividir por 4, né? Por 4 também dá, claro. A questão é que quanto menor for o número embaixo, mais fácil de fazer as contas, né? Então você pode dividir por 4, sim, não tem problema. Eu dividi por 2, mas você pode dividir por 4 se quiser. Tá.
150, 150 meios é 150 é divisível por 2, sim. 150 tem metade, né? Qual é a metade de 150? Você pode fazer a conta e descobrir, certo? eu sei. Beleza, vai lá. Tá certo por enquanto, vai lá. Ficam 75 meios. Não. Você Não? tinha 150, você disse para mim 150 meios, certo? Fica 75. Sobre um. 75, exatamente. 75%, não esqueça. Então significa que há 4 anos atrás, essa porcentagem da idade do João em relação à da Maria era 75%. Ele tinha 75% da idade da Maria. Enquanto agora, né, ele tem 80%, 4 anos depois. Então a porcentagem vai mudando, né? Muito bem. Chegou na resposta certa, viu? Muito bem. Obrigada. Agora continuemos. Daqui a 12 anos. Deixa eu pegar aqui. Daqui a 12 anos, qual será essa porcentagem? Muito bem. Então você entendeu que ali há 4 anos atrás tinha que subtrair. E agora, então, pela lógica, né? Você vai ter que somar na idade deles hoje em dia, né? Então, eu vou só colocar o enunciado aqui para você lembrar das idades e tudo mais. E agora eu acho que você consegue fazer sozinha, né? Muito bem. Desde o começo, né? Colocar os numerozinhos, fazer as fraçõezinhas, fazer as continhas, ok? Não. Você não, provavelmente você vai ter um pouco de confusão aqui nesse começo, mas não se preocupa, você só precisa dar uma respirada, pensar bem, pense bem, olha o que você já fez, né? Olha as coisas que eu fiz. Você não tem acesso ao WhatsApp da sua mãe durante a aula, né? Ou aí no computador. Eu poderia mandar aqui o que a gente já fez para você ficar olhando, entendeu? Você relê. Tem um WhatsApp aqui dela no computador. Ótimo. Que eu Então eu mandei lá no WhatsApp dela a imagem do que a gente já fez. Você pode olhar lá para revisar, entendeu? entendi. Muito bem. E dar uma tentada. Olha só, eu preciso ir no banheiro porque eu tô dando aula já faz um bom tempo. Na volta você me diz o que você já fez, tá bom? Vai ser rapidinho. Tá bom, né? Então tá bom, Manu. Isso, vai lá. Hum. Hum.
Voltei. Ok. E aí, a conta está indo? Mais ou menos. Bem, perceba o que eu fiz aqui. Eu coloquei 12 e 16 porque ele estava falando 4 anos atrás. A idade hoje do João é 16 anos. 16 menos 4, você me falou 12. Na Maria é 20. 20 menos 4 é 16. Ok? Ok. Agora ele está falando daqui a 12 anos. Qual vai ser a idade do João daqui a 12 anos? O João vai ter 28 anos. O João vai ter 28. E a Maria vai ter quanto? Se ela tem 20 anos hoje, quanto que ela vai ter daqui a 12 anos? 32. Exato. Peraí, ela tem 20, ela vai ter 32, né? Daqui a 12 anos, né? Ah, foi. Tá, isso. Então, tem que fazer as divisões, multiplicações, aquela história. Ok? Ah, fiz. Ô, professor, E, tem algum problema ter simplificado 28, 32 avos para depois eu fazer por 100 e dar o resultado equivalente? Uma fração equivalente? fala de novo, não entendi direito. Ó, tipo, tem 28 por 32. Uhum. Aí, eu simplifiquei, aí deu 7 oitavos. Aí eu vou fazer a conta por 100 aqui. Tem algum problema se a conta, se a fração Nenhum. é diferente, mas vai ser equivalente ao resultado? Vai dar a mesma resposta, não se preocupe. Teu jeito tá certinho. Ah, obrigada.
Quando chegar em algo, me diga, tá bom? Tá. Professor, Diga. eu fui simplificando 700 por 8. Aí chegou em 700, aí chegou em 175 dividido por 2, ou por 2. Aí eu dividi por 5, mas ficou 37 meios. E aí, 37,5, não tem problema nenhum. Resposta certa. Apesar de que a ideia era ser uma porcentagem ainda maior. Bem, eu vou fazer essa conta. Me parece que o procedimento que você fez está certo, mas você deve ter errado alguma continha no caminho. Vamos lá. Daqui a 12 anos, certo? O João vai ter vou fazer assim. 28 e a Maria vai ter 32 vezes 100%. Daí você disse que simplificou, foi simplificando e deu 7 oitavos, certo? Aí você multiplicou por 100%, daí virou 700 oitavos. Exatamente. Daí você dividiu por 2, ficou 350 quartos, dividiu por 2 de novo, deu Sim. 175 meios. Qual que é a metade de 175? Bem, vamos fazer a conta, né? 37. Mas Não eu é. tive que dividir por 5. Não, 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 não. 175 dividido por 2. Como assim dividir por 5? Você tem que dividir por 2. Né? Aí, ó, eu tô vendo um 175 dividido por 2, certo? Então vamos lá. Eu tenho que pegar o 17. 2 vezes quantos é mais próximo de 17? 2 vezes 8. Dá o 16. 17 menos 16 dá 1. Desce o 5. 2 vezes quantos é mais Desse próximo de lá. 15? Vezes 4. Na verdade, vezes 7, tu quer dizer, né? Para dar 14. Vai dar 1. Não acabou, né? Então a gente coloca a vírgula, desce o 0. Agora sim. 2 vezes 5, 10. Pronto. Então deu 87,5%. Mas Ou como seja, eu vou fazer uma pessoa assim? quê? Não entendi o que você falou. Deixa. Mas você entendeu o que eu fiz? Mais ou menos. Como assim, mais ou menos, pô? Tu não tinha chegado nisso? Cheguei. Então, 175 dividido por 2, você sabe fazer essa conta. Qual que é o problema aqui? O que que tu não entendeu?
entendi. Ótimo. Senão eu ia pedir para você fazer o 175 dividido por 2 aqui, mas eu sei que você sabe. A parte aqui do final, né? Sobrou um, é aquela história, divisão com vírgula. Quando tem resto e a gente quer continuar, coloca um zero e coloca a vírgula. E continua. Muito bem. Então, eu percebi que a sua resposta estava errada, você tinha dito 37,5, né? Não, é 175 mesmo. Só que, tipo, não sei se isso daí tá encaixado ou não tem nada a ver, mas pelo critério de divisibilidade não pode o 5. Tem que ser um número par, né? Não, Como é nada a divisível. ver. Tudo bem, Eu falei para que não ser tinha nada a divisível, ver. para ser divisível tem que ser par. Ok. Mas você pode pegar R$ 5 e dar metade pro seu pai e metade para sua mãe, certo? Você está dividindo por Posso, 2. posso. Então foi o que eu fiz aqui. Não vai dar uma divisão inteira, mas não tem problema. Deu um número quebrado. Então, realmente, o 175 não é divisível por 2, mas não tem problema. A gente deixa um número com vírgula na resposta. Muito bem. Vamos para a próxima. Nossa, É a 8. é a 8? Tem 8? Ah, sim, sim, é a 8. Determine a taxa percentual correspondente. Ah, sim, muito bem. Para conseguir fazer essa conta, você tem que saber aquilo que eu estava te explicando sobre o que é a porcentagem. A porcentagem, ela é por cento por 100. Então, você nunca vai fazer o que ele está mandando fazer aqui com os números deste jeito, em porcentagem. Você vai transformar eles ou em fração ou em decimais. Então, 20%. Eu já te expliquei que o 20%, ou qualquer número por cento, é ele por 100. 15%, mesma coisa. 15% é a mesma coisa que 15 por 100. Então, ele está mandando a gente fazer essa conta ali. Pegar o 20%, levar ao quadrado, pegar o 15, levar ao quadrado e depois fazer a subtração. Então, vamos lá. A gente já entendeu que o 20% é o 20 por 100 ao quadrado. E o 15% é o 15 por 100 ao quadrado. Ok? Eu só substituí. Agora, agora a gente vai fazer a multiplicação. Daí, vai da sua capacidade de simplificar isso aqui. Por exemplo, 20 por 100, né? O 20 por 100, você já sabe que dá para dividir por 10 aqui, né? Cortando zeros. Vai ficar 2 décimos. E dá para dividir por 2 também. Em cima e embaixo. Vai ficar 1/5. Então, é muito mais fácil você trabalhar com 1/5 aqui do que com 20 centésimos. 15 centésimos, 15%, a mesma coisa. Dá para dividir todo mundo por 5. Talvez não deu para cortar zero, mas não tem problema. Dividindo por 5 vai ficar 3. E 100 dividido por 5 dá 20. Isso eu sei de cabeça, mas é só você pensar, né? Que 20 vezes 5 é 100. Então, em vez de eu usar essas frações com números muito grandes, eu vou usar frações com números menores, o que costuma facilitar a nossa vida. Deixa eu copiar aqui. Olha só me dá um instante aqui para copiar as coisas. Pronto.
Então, olha só, em vez de eu usar o 20 centésimos aqui, eu vou usar o 1/5. Em vez de usar o 15 centésimos aqui, eu vou usar a simplificação dele, que dá no mesmo, como você me falou agora há pouco, 3/20. E esses números são muito mais fáceis de elevar ao quadrado. Lembrando que elevar ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar por ele mesmo. Então, quanto é 1/5 vezes 1/5? É 1/25. É 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. E isso aqui. 3/20 vezes 3/20. 3 vezes 3 é 9. E 20 vezes 20, quanto é? Me fala aí, faz a continha de 20 vezes 20 e me diga quanto é, tá bom? Para eu colocar aqui embaixo. 400. Exatamente. Desculpa, o áudio estava aqui desligado. Estava falando, entendi, tá bom, ok. Você aí explicando, eu me esqueci que o áudio estava desligado. Eu não escutei nada. Às vezes trava as coisas aqui, lembra? Muito bem. Então tá aí. Deu esses valorizinhos. Muito bom, muito bom. Agora estamos quase lá, né? Em vez do 1/5, eu já vou colocar 1/5 ao quadrado, né? Eu já vou colocar a resposta que eu peguei, 1/25 avos. E você achou aí 9/400 avos. 9/400, sei lá como é que fala isso. Dá onde você quiser. Muito feio. E agora, então, tem que conseguir fazer essa subtração. Daí, para fazer subtração, tem várias formas, né, de fazer subtração. A questão é que, normalmente, a gente faz o mínimo múltiplo comum, né? Você lembra a continha no mínimo múltiplo comum? Ir fazendo a divisão, Lembro. certo? É. A ideia é essa. Então, é o que a gente vai ter que fazer. Tem jeitos mais rápidos, tá? Na aula passada eu lembro de você ter reclamado que era muito, muito longa a conta. Realmente é. Mas tem jeitos mais rápidos. Porém, nesse caso aqui, como você está começando a aprender, talvez seja mais importante mesmo fazer o mínimo múltiplo comum. Tá, Eu vou fazer isso, tá? Deixa eu fazer isso. Por quê? Vamos lembrar que para somar ou subtrair frações é necessário que o denominador seja igual. E o denominador não está igual. Está diferente. Para deixar os denominadores iguais, nós precisamos fazer o mínimo múltiplo comum. Eu não vou ter espaço nessa folha, então eu vou abrir outra. Deixa eu abrir aqui. E vamos fazer a conta do mínimo múltiplo comum, então, né? 425 e vamos dividir. Isso vai ser meio demorado. sai. 400. Eu acho que o mínimo múltiplo comum vai ser o próprio 400. Mas eu não sei se você reparou isso. Eu reparei. Pode ser que você não reparou. Deixa Como é eu que eu, ver. como é que eu sei isso? Porque, pô, 25 vezes 4 é 100, né? 5 mais 25 mais 25 mais 25, 100. E 100 vezes 4 é 400. Tá. Então, o 25 é um divisor do 400. Então, quem percebeu isso já percebe rápido que vai ser o próprio 400 e nem precisa fazer o mínimo múltiplo comum. Mas, como você não reparou isso, eu vou fazer. Então, temos que ir dividindo.
É 6 vezes 25. 6 vezes 25, é? Era. Isso é bom. Isso vai ser útil quando a gente for terminar a conta. Então vamos lá, vamos ver se vai dar mesmo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Eita, vamos pensar melhor aqui. 10, 10 vezes 10, 100. É, vai dar 100 vezes 2, 400. 200, 400, exatamente. Então a gente já sabe que a conta vai ficar com 400 embaixo. Como é Agora que... você me falou que 25 vezes 6 dá 400, é isso? Quê? Você me falou que 25 vezes 6 é 400? Não, 16 vezes 25. 16. 16? Ah, poxa, parece meio alto, mas eu vou confiar em você. Então a gente tem que pensar, mas eu acho que tu tá certa mesmo. A gente tem que pensar o seguinte: você percebeu muito bem para mim aqui, que é 16 vezes 25, que dá 400, então eu tenho que multiplicar por 16 em cima e embaixo, né, para que vire a fração 16, para que 1 sobre 25 vire a fração 16 por 400. Elas representam a mesma quantidade. Na aula passada eu fiquei falando de pizza e coisa do gênero, né? Você comer uma fatia de uma pizza cortada em 25 pedaços, ó, grava isso que eu vou falar agora, é muito importante, não é besteira. Você comer um pedaço de uma pizza que foi cortada em 25 pedaços é a mesma coisa que comer 16 pedaços de uma pizza que foi cortada em 400 pedaços. Entendi. É a mesma quantidade numérica, só escrita de outra forma. É que nem chamar você pelo seu nome ou pelo seu apelido. É você, continua sendo você. Muito bem. Então, peraí. 16 menos 9 sobre 400. E 16 menos 9 é quanto, né? 16 menos 9 é 7. Se eu não errei a continha aqui de cabeça. Deu 7. 16 vezes 9. É 16 menos 9 é 7. Acho que é 7. Então vai ficar 7 por 400. Então, toda aquela conta lá de porcentagem deu 7 por 400. Mas a pergunta, ela falava pra gente escrever a porcentagem, não escrever a fração. Ok? Ok. Como é que a gente vai escrever a porcentagem? Multiplica por 100%. Então, olha só, vai ficar 700 por 400. Corta os zeros, ficou 7 dividido por 4. Ainda não é a fração, mas quando eu fizer a divisão vai dar a fração. Opa, ainda não é a porcentagem, mas quando eu fizer a divisão vai dar a porcentagem. Então, quanto que é 7 dividido por 4? Né? 7 dividido por 4. 7 dividido por 4. Nós temos que colocar 0 para colocar mais um... Opa, falei besteira. 7 dividido por 4. Não precisa colocar 0 coisa nenhuma. O 7 é maior que o 4, né? Coloca 1 aqui, vem 4, sobra 3. Agora vai ter que colocar vírgula. E um 0 aqui. 4 vezes 7, 28. Sobra 2. Coloca um 0. E 4 vezes quantos dá 20? 4 vezes 5. Então, finalmente chegamos na resposta. Depois de muita conta. Precisou de 2 folhas para fazer essa conta, hein? Nossa. Vamos ver aqui. Vamos Pois é. recapitular. A gente tinha um problema com porcentagem e não dá para fazer a conta diretamente com a porcentagem. Então, eu peguei essas porcentagens e transformei em frações. Daí eu simplifiquei as frações. Aí ficou uns números muito mais simpáticos aqui. Daí, elevando ao quadrado, ficou isso aqui, e nós tínhamos que fazer a subtração. Daí você sabe bem que subtração não pode ser feita se os denominadores das frações forem diferentes. Então a gente fez o mínimo múltiplo comum para achar que era o 400. Só que se a gente já está esperto na matéria, já consegue perceber de cara que ia ser o 400. Mas tudo bem, você chegou para mim no 16 aqui, multipliquei em cima e embaixo, fiz a conta, ainda não é uma porcentagem. O problema é pedir uma porcentagem. Então eu multipliquei por 100%, cortei os zeros,
Fiz a divisãozinha, cheguei na resposta. Então esse problema, ele é muito longo. Se você ficar, se você não tentar refazer sem olhar depois, né, você não vai aprender. Então, realmente precisa, tá bom? Tentar refazer de novo, sem olhar, por aí vai. Ok? Ok, obrigada. Ok, tente. Muito bem. Tu precisa desses treinos aí. Nossa, olha só esse enunciado aqui. Isso aqui a gente não vai conseguir terminar hoje. Uhum. Mas dá pra gente começar, pelo menos. Ok? Deixa eu dar uma lida neste enunciado aqui. Na biblioteca do Colégio Militar, o aluno Agostini, que nome bonito, leu 110 páginas do livro O Maravilhoso Mágico de Oz. E a aluna Antonielli leu 72 páginas do livro O Pequeno Príncipe. Desse modo, Agostini leu 5/8 do livro O Mágico de Oz e Antonelli 3/4 do livro O Pequeno Príncipe. Assim, podemos concluir que o número de páginas do livro O Maravilhoso Mágico de Oz e O Pequeno Príncipe são, muito bem, ele deu uma fração que foi lida, que é saber quanto que é o valor total de páginas. Muito bem. Eu vou fazer para o Agostini e depois você faz para a Antonielli. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. O que acontece? O que nós temos aqui, então, é que o Agostini leu 110 páginas. Esse foi o total de páginas lidas. E foi informado que esses 110 páginas são 5/8 do livro. Entendi. Portanto, tem tantas formas de pensar isso aqui. Eu vou tentar fazer da forma mais fácil, tá? 110 páginas, que foi o total lido nessa primeira situação, é igual a 5/8 do total. E o total eu posso chamar de x. Então eu preciso descobrir qual é o número que, quando eu multiplico por 5/8, dá 110. Ok? Essa é uma forma de fazer. Então, 10 foi o que eu li, eu sei que isso é 5/8 do total. Então, um jeito de fazer, já que eu chamei de x e tudo mais, eu não sei se seu professor já te ensinou isso, suponho que não, mas o que eu vou te ensinar aqui facilita muito, tá? Muito, 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 muito. Você vai multiplicar o número por 8 e dividir por 5. Então vai ficar 110 vezes 8, ou seja, quem estava embaixo foi para cima e quem estava em cima, o 5, foi para baixo. Quando você resolver essa conta, você vai saber a quantidade total de páginas. 110 é só 5/8, é só uma parte do total, que eu estou chamando de... Daí agora é só fazer a conta, né? 880, né, que é o que vai dar em cima, dividido por 5. Quanto que é 880 dividido por 5? Vai dar 1, vai dar 7. Tô fazendo rápido porque a aula tá acabando, tá? Mas essas divisões você sabe fazer. 38 menos 35 dá 3. Desce o 0, 6. Então chegamos na resposta. O total é 176 páginas. Ok? Então o segredo tá aqui. Esse é o segredo. Você escreve o que ele leu, escreve qual é a fração que ele leu, e o x representa o total. Depois é só encontrar o valor do x e invertendo aqui. Quem estava em cima foi para baixo, quem estava embaixo foi para cima. Bem, essa Então, conta você vai olhar de novo, né? Vai revisar o que eu fiz, mas não tem segredo, é só trocar as posiçõezinhas, fazer multiplicações e divisões, tá bom? tá. Muito bem. Eu vou enviar aqui, né, o que nós fizemos tudo hoje, fizemos muita conta hoje, que foi isso.
Muita conta, tá doido. E é isso. Nós voltamos amanhã, beleza? Então, tenta Beleza. para amanhã, tenta me trazer questões dessa outra folha, né? Sua mãe me mandou 2 folhas. Que você tentou fazer e não conseguiu, tá bom? Eu preciso que você tente fazer as questões e me traga as dúvidas na próxima aula, pra gente ir mais direto ao ponto, beleza? Beleza. Então tá bom, tchau, tchau.